Devoção e permanência. Existia um tempo, por mais que você não acredite nisso, que o Brasil não era tão gospel assim, não era tão evangélico. Nós não tínhamos rádio, não tínhamos programas de TV, eram muito poucos, e não tínhamos os canais. Nós tínhamos alguns programas, bem poucos. Eu lembro da minha avó assistir todo sábado pela manhã. Ela assistia um programa de um pastor, e o sonho dela era conhecer esse pastor. Nós, quando tinha espaço em alguma rádio, era uma rádio AM. Internet era algo que nós não sonhávamos com isso. E eu lembro do fruto daquele tempo. Minha bisavó morreu com um pouco menos de 100 anos, assim. Ela morreu muito idosa. E o sonho da minha bisavó sempre foi de ver Jesus. Eu perdi o meu bisavô, e ela falava que o sonho dela era ver Jesus e reencontrar o meu bisavô. Minha avó, a mesma coisa. O sonho dela era ver Jesus, o sonho dela era o dia do descanso, quando ela conheceria Jesus, sairia desse mundo, enfim. E nós crescemos com muita dificuldade, mas nunca nenhuma das duas se desviaram. Nunca. E eu me recordo do velório da minha bisavó. Uma moça apareceu, uma senhora apareceu lá, dizendo que aquela senhora de quase 100 anos de idade, ela tinha entregue sopa para ela. E que se hoje ela tinha uma família, uma casa, um trabalho, era porque Deus tinha usado aquela mulher para pregar o evangelho para ela. E isso já na sua velhice. A minha avó, enquanto ela teve força, ela permaneceu e continuou fazendo isso. Se você pegar os cristãos de uns 50, 40 anos de idade, você vai encontrar pessoas que passaram por muita coisa na vida, que passaram por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas hoje ainda permanecem em Jesus. Muito diferente do que é essa nova geração, do que nós temos visto no tempo de hoje. Hoje nós experimentamos uma devoção, um amor por Deus e pelas coisas de Deus, que é constrangedor. É constrangedor você ir em alguns cultos e ver crianças, adolescentes jogados e por horas. Eu já encontrei adolescentes que ficaram 40 minutos após o culto ainda chorando e clamando pelo perdão e pela presença de Jesus. Uma vez eu fui numa reunião, nós fizemos uma reunião de oração e nem começamos a reunião. Mal começamos, quando dissemos feche seus olhos, já tinham alguns jovens ali que estavam gritando e berrando, desesperados, pedindo a presença de Deus, o poder de Deus. E eu olhei aquilo, eu falei, e uma inquietação brotou no meu coração, que era: até que ponto nós somos tão frios em não manifestarmos o nosso amor, continuamos firmes em Jesus, mas não manifestamos isso em ações externas, não cantamos alto, não gritamos, não vamos tantas em conferências assim, ou estamos em todas as conferências, em todos os congressos, tudo que tem para fazer nós estamos, mas nós não conseguimos manifestar isso em atitudes. Como assim? São pessoas que amam Jesus no templo e o esquecem do lado de fora. São pessoas que amam o Jesus das canções, mas não amam o Jesus da correção. Não amam o Jesus da escassez. Não amam o Jesus do silêncio. Não amam o Jesus da dor.
E é triste ver que pessoas que eu encontrei em conferências há 2 anos atrás, 1 ano atrás, ou até nesse ano de 2017, há pouco, que hoje já não amam mais Jesus. Hoje vivem as suas vidas do jeito que elas querem, e toda aquela devoção, e toda aquela gritaria, e todas aquelas lágrimas não se manifestaram em frutos. Eu tenho amigos de 20 anos, do tempo quando eu voltei para Jesus, e que até hoje estão firmes, casados com uma só mulher, pais de seus filhos, pais honrados, trabalhadores, não são tão extravagantes como muitas das conferências que eu vi. Não são tão apaixonados como muitos do que nós ditamos hoje. A minha pergunta para você é: você busca a Deus nessa sua extravagância para quê? Você busca porque Ele tem poder? Então você não busca Deus, você busca o poder de Deus. Você o busca pelas sensações? Então você não busca Deus, você busca você mesmo, você busca uma melhora para você mesmo. Uma vez eu fui ministrar em uma igreja, eu vou te contar 2 histórias. Uma vez eu fui ministrar em uma igreja e quando eu cheguei ali eu fui muito bem recebido e colocaram uma menina para cuidar de nós, de mim e da equipe que estava comigo. Eu nem pensava em pedir alguma coisa, ela já nos oferecia. Eu nem... E sempre nos servindo, e sempre sorrindo, e sempre disposta. Eu fiquei muito constrangido com o amor que essa menina transmitia em servir. Então, nós fomos pro evento e foi muito legal o que aconteceu. Aquela noite acabou muito tarde. E quando nós terminamos, estávamos reunidos na sala do pastor, nós estávamos comendo, e essa menina entrou e eu falei: agora eu vou te servir. E quando eu ofereci para ela um pedaço de bolo, ela baixou a cabeça e não olhava mais. E ela ficou como que 20 minutos, 25 minutos com a cabeça baixa. Ela não conseguia olhar, ela chorava. E aí daqui a pouco uma moça veio e disse que ia levar ela embora. Eu achei que era uma carona e ela disse: não, ela mora comigo. E eu fui perguntar a história e ouvindo a história eu fui para casa dela no outro dia pela manhã. E a história que eu ouvi era que essa menina tinha alguns problemas de comportamento, era uma adolescente, e que uma vez que fizeram uma limpeza no seu quarto, tiveram que jogar metade das suas roupas fora. Metade. E então eu falei: amanhã então eu vou no seu quarto e eu vou limpar o seu quarto. Falei: eu vou te servir. E da metade que tinha sobrado, mais outra metade foi jogada fora, porque não tinha como usar. De tanta sujeira. Tinham roupas que estavam literalmente podres. E aquilo me fez pensar sobre toda essa devoção que eu demonstro no culto e sobre toda a falta dela quando eu estou fora. O que é verdadeiro nisso tudo? Será que realmente o que vai pesar na balança é a minha falta de grito no culto? É a minha falta de lágrimas? É a minha falta de busca, teoricamente? Ou o que vai contar no final é ter resistido aos dias maus, à chuva, ao vento, ter construído a minha casa na rocha a ponto de aguentar os dias maus e permanecer, e chegar no final e dizer: tá aqui, ó, tô guardando a minha fé. Essa é a minha pergunta nesse dia. Até onde o nosso culto, a nossa gritaria, a nossa devoção tem sido proveitosa? E até onde o nosso silêncio tem sido também, às vezes não é um esconderijo, com medo de manifestar o nosso amor por Jesus. Isaías 29:13 diz que com a sua boca e os seus lábios você me honra, e que mas o seu coração está longe de mim. Que tudo aquilo que você faz, o faz porque os homens te ensinaram a fazer. Jesus, quando ele vai falar sobre isso nos evangelhos, ele pega esse mesmo versículo de Isaías e ele começa dizendo: hipócritas. A questão não é que nós não podemos fazer, mas é o porquê. Eu já fui ministrar pessoas, jovens que eram extremamente extravagantes,
de ir nas ruas e clamar Jesus nas ruas, de cara no chão, mas que ao final daquela reunião eu tive que ficar como 1h30 ministrando sobre paternidade, sobre feridas no coração, com os pais principalmente. E isso me deixou um pouco em dúvida o quanto tudo que nós estamos fazendo, quanto toda essa devoção é verdadeira ou não. Meu convite para você é que você tenha um equilíbrio nisso, entre permanecer naquilo que Jesus tem dito e você manifestar a sua devoção. Você tem um equilíbrio, equilibrar isso, para que dentro desse equilíbrio você possa permanecer nos dias maus, porque vão ter dias que não vai ter canções, vão ter dias que não vão ter arrepios, não vão ter palavras, não vai ter um ministro itinerante te ministrando, só vai ter aquilo que Deus falou com você. Só isso, o que Deus falou com você. E se você não permanecer nisso, nós corremos o risco de ser só uma geração que passou, que clamou por um avivamento que era só emoção, porque ele não tinha raiz, ele não tinha base. Não tinha base, não tinha onde se sustentar. Tá bom? É o que tem para hoje.